vamos ler dos versos 11 ao 14. Filipenses 3, de 11 a 14, diz assim: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Reparem que o apóstolo Paulo está continuando na sua exposição de que Cristo é tudo, né? E o que ele almeja é conhecer a Cristo, a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, e ele continua: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Irmãos, esse texto aqui, ele apresenta uma dificuldade inicial, aparente, e apresenta no final uma grande lição para nós, uma grande coisa que nós precisamos ter em nossas mentes. Qual é a dificuldade aqui, irmãos? Existem algumas pessoas, né, que dizem que o apóstolo Paulo não tinha segurança da sua própria salvação. E reparem o que eles dizem, vejam aí o verso 11, né? Vejam o que ele diz aqui: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Vejam aí a expressão do verso 12: não que já a tenha alcançado. E no verso 13, a mesma coisa, ele repete a mesma coisa: não julgo que o haja alcançado. É uma repetição da expressão. Então, reparem, como eu posso ter certeza da minha salvação, dizem eles, se o próprio apóstolo Paulo não tinha certeza da sua salvação, como nós vemos aí nos versos 11, 12 e 13. O máximo que a gente pode dizer é que a gente está tentando, como o apóstolo Paulo, ser salvo, mas não podemos ter certeza da nossa salvação. Aí, aqui a gente pode dizer que uma regra básica de hermenêutica é que textos mais obscuros ou mais complexos, eles são interpretados à luz dos textos mais claros, né? E à luz dos textos mais claros, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, e nós podemos dizer isso com muita certeza, com muita convicção, que o apóstolo Paulo afirma de modo muito claro, muito categórico, que nós podemos ter certeza de que os nossos pecados já foram perdoados, que nós podemos ter certeza de que realmente estamos salvos e estaremos salvos no futuro, todos aqueles que creem em Cristo. Romanos 8 tem um apanhado disso, verso 1, verso 16, os versos 28 a 30, verso 32, verso 33 de Romanos capítulo 8, diz isso, por exemplo, verso 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8. Os versos 28 a 30 todo mundo conhece, né? Aos que de antemão conheceu, a estes também amou, e aos que amou, a estes também predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. É a chamada corrente de ouro da salvação. Verso 32, Romanos 8: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas, todas as demais coisas? Verso 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é Ele quem nos justifica. Romanos 5,10, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aqui, reparem, na própria epístola aos Filipenses, nós podemos ler as palavras do capítulo 1, o verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E também os versos 21 e 23, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou em outras palavras, em outras traduções, é lucro. Morrer é lucro.
Verso 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, partir e estar com Cristo. Então, essa pergunta, podemos perguntar, é a linguagem de um homem que não tinha certeza da sua salvação? De maneira nenhuma, não é? É a linguagem de alguém que dizia que esperava um dia poder alcançar a salvação, porque ele não tinha ainda certeza? De maneira nenhuma, né? Então, um homem que escreve, por exemplo, Filipenses 3,3, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, é um homem inseguro? Se houve alguém seguro nessa terra, a gente pode dizer que esse homem foi o apóstolo Paulo, não é mesmo? Então, irmãos, o que significa aí essa expressão de alguma maneira que o apóstolo Paulo usa aí, né, no verso 11? Essa expressão aqui, paulina, ela não indica dúvida, mas ela indica um forte desejo. Por exemplo, ele usa essa expressão em Romanos 11:14. Ele diz assim: exalto o meu ministério para ver se, de alguma maneira, posso incitar os ciúmes dos da minha carne e salvar alguns deles. Desejo forte do apóstolo Paulo. E, em segundo lugar, os artigos aí no verso 12 e 13, né? A tenha alcançado, não julgo que o haja alcançado, né? A gente precisa entender o que significa isso. O que é se a tenha alcançado e o haja alcançado, né? No versículo 2, no versículo 12, ele diz assim: eu não a alcancei, né? Eu não a alcancei, mas eu prossigo para alcançar. Eu prossigo para alcançar o alvo. Eu prossigo para alcançar o prêmio. E aqui a gente pode ver que o apóstolo Paulo provavelmente tinha duas coisas na mente dele. Reparem que quando o apóstolo Paulo ele diz que foi preso no caminho de Damasco, ele diz aí no versículo... Onde é que está? Verso 12 mesmo. Prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo ele foi preso no caminho de Damasco e o Senhor Jesus disse assim para ele, ou melhor, disse para Cornélio, que estava com medo, né, de se encontrar com o apóstolo Paulo, para batizar o apóstolo Paulo. E Jesus diz assim em Atos 9:15 para Cornélio: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Existe uma versão parafraseada do verso 12 aqui de Filipenses, que diz assim: para apreender aquilo pelo que também fui apreendido por Cristo Jesus. Apreender a gente pode substituir por capturar. Então reparem, para capturar aquilo para o que também fui capturado por Cristo Jesus. Entenderam aqui? Então o apóstolo Paulo tinha esse alvo de capturar, de prender, de aprisionar muitas pessoas em Cristo do mesmo jeito que ele foi. Esse era o desejo dele. O apóstolo Paulo, mesmo apóstolo, em 1 Coríntios 15, diz que paulatinamente Cristo está colocando inimigo por inimigo debaixo dos seus pés. Como? O apóstolo Paulo era um inimigo que foi colocado debaixo dos pés de Cristo. Como? Pela conversão. Foi ganho por Cristo, né? Então, reparem, existe uma palavra aqui que é interessante, né? No verso 6, ele diz aí, olha, segundo o zelo perseguidor da igreja. Perseguidor. Paulo era um zeloso perseguidor da igreja. Perseguidor, a palavra é diocos. Diocos. E agora o apóstolo Paulo, no verso 12, ele diz assim, prossigo para alcançar. Essa palavra prossigo é literalmente diocos também. Eu persigo esse alvo.
Eu estou perseguindo esse alvo para capturar essas pessoas da mesma forma como eu fui capturado. Essa é talvez uma ideia que o apóstolo Paulo tinha em mente quando escreveu isso. Em segundo lugar, a gente vê que o apóstolo Paulo foi preso, né? Verso 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, né? Ele foi apreendido para conhecer a Cristo e para ser cada vez mais conforme a Cristo em todos os aspectos da vida e até a morte. Então, reparem aqui que Paulo tinha 3 alvos definidos, né? Primeiro, a gente pode definir em termos de vocação, de trabalho. Ele foi preso para prender outras pessoas. Segundo, em termos de comunhão, ele foi preso para conhecer mais e mais aquele que o prendeu. E, em terceiro lugar, em termos de santificação, ele foi preso para se parecer mais e mais com aquele que o prendeu. São esses os alvos que o apóstolo Paulo está perseguindo agora, né? E com relação a esses alvos, reparem, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 12, eu não alcancei ainda. Ele vai dizer, eu ainda não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Verso 12. Agora, se você for um bom leitor da Bíblia, não foi igual ao Testemunho de Jeová, que só lê o que a gente manda ler, se você ler um versículo a mais do que eu pedi, do que eu li, você vai ler o seguinte, verso 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos... Reparem, Paulo diz no verso 12 que ele não é perfeito. Agora, no verso 15, ele diz, por isso, todos quantos já somos perfeitos... Ué, o apóstolo Paulo está se contradizendo aqui? Por que o apóstolo Paulo ia se contradizer de modo tão rápido assim, né? É interessante que essa palavra perfeito também, ela significa uma coisa muito interessante. 1 Coríntios 2,6, ele usa o mesmo termo. Ele diz assim, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. E no contexto a gente vai ver que essa palavra é usada no sentido de maduro, em contraste com carnal, em contraste com incapaz de aprender a verdade. Como diz ele em 2 Timóteo 3,7, pessoas que aprendem sempre sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. E essa palavra também pode ser usada em contraste com um menino, com uma pessoa instável, com uma pessoa que ela fica sempre sendo atraída por ventos de doutrina, sabe? Tem um comichão nos ouvidos que quando ouve uma novidade, ela vai, daí daqui a pouco volta de novo, sabe? Então, uma pessoa imatura. Ele diz, por exemplo, com relação ao presbítero, que ele não pode ser neófito, certo? Então, é uma pessoa madura, em contraste com todas essas coisas que a gente vê, né? Então, a linguagem de Paulo aqui, irmãos, para terminar, e apresentando agora a lição importante que esses versículos nos dão, ela expõe um erro muito importante, o erro em que eu caí no início da minha vida cristã, quando eu fui atraído pelo pentecostalismo, sabe? A gente vai ver aqui, certas pessoas afirmam, e eu ouvia muito isso, né, que receberam um poder para viver uma vida santa, um poder para testemunhar de Jesus, assim, de uma forma instantânea. Elas foram instantaneamente transformadas da sua vida cristã comum para uma vida cristã superior. Eu estava num certo lugar, num monte, por exemplo, né? Numa certa reunião, e tive uma determinada experiência, e pá, de uma hora para outra, minha vida ficou totalmente resolvida. Não acabaram todas as lutas para mim. Não tive mais dúvida nenhuma. A partir daquele momento, eu tenho vivido uma vida transformada, poderosa, tudo tem dado certo desde então.
Repararam aqui nas palavras do apóstolo Paulo? Eu ainda não alcancei, verso 12. Não alcancei, verso 13. Eu prossigo, verso 12. Eu avanço, verso 13. Verso 14 de novo, eu prossigo. Essa linguagem do apóstolo Paulo é a linguagem de alguma coisa repentina que aconteceu na vida dele, instantânea que aconteceu na vida dele? Não, de forma nenhuma. Por outro lado, no outro extremo, também não é uma linguagem de marasmo, não é uma linguagem de desânimo, não é uma linguagem de eu não posso, não é uma linguagem de eu não consigo. Também não é uma linguagem de indulgência, de autossatisfação. Não é uma linguagem de estou satisfeito do jeito que eu estou. Repararam? É uma linguagem de quê? De avanço, de progresso, de desenvolvimento, de caminhada, de passo a passo, mas de avanço. Então, irmãos, nunca é demais aqui repetir que nós não podemos fazer nada no que concerne ao nosso chamamento, não é? Não há méritos no nosso chamamento, na nossa justificação. Mas reparem que, uma vez que fomos chamados por Jesus, existe uma progressão na santificação, não é? E nessa progressão, nós somos ativos. É lógico que a gente sabe que, no final, a gente vai dizer, é Deus que faz. Mas há alguma coisa que nos impele a fazer isso, né? E essa é a grande verdade que é exposta aqui nesses versículos, irmãos. Vou abrir aspas aqui para Martin Lloyd Jones. Ele diz assim: a consciência da nossa imperfeição, longe de nos privar de certeza e segurança da salvação, é, em um sentido, a base dessa segurança. Continua aí. Você está satisfeito com a sua vida? Não? Ótimo. Mas essa insatisfação faz com que você olhe para a estrada e se esforce para caminhar? Faz com que você deseje estar mais à frente? Lembrem que Martinho Lutero disse que o cristão ele está sempre satisfeito e insatisfeito. Não é isso? Não é? Pela graça de Deus, eu não sou mais o que eu fui. Pela graça de Deus, ou melhor, né? Eu não sou o que eu fui, mas eu também não sou o que eu quero ser. Mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Mas eu não sou o que eu quero ser ainda. Não é isso? Graças a Deus que eu não sou mais o que eu fui. Amém por isso. Mas eu ainda não sou o que eu quero ser. Eu não sou ainda o que eu serei. Mas eu prossigo para o alvo. Eu quero estar mais à frente. Eu quero progredir. Existe muita gente que já está satisfeita com o que tem, né? Existe muita gente que acha já que é muito melhor do que as demais pessoas. Eu não sou como fulano, né, que diz palavrão, né? Eu não sou como Beltrano, que traiu a esposa. Eu não sou como Cicrana, que é fofoqueira. Graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como as outras pessoas. Autojustificação, autossatisfação. Isso é um sinal muito perigoso. Então, irmãos, como vimos, o apóstolo Paulo ele teve uma visão de Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Mas reparem que o apóstolo Paulo usa uma linguagem aqui de não satisfação consigo mesmo. Eu quero mais. Eu preciso de mais. E eu vou encerrar aqui com uma descrição do cristão do Martin Lloyd Jones. O cristão é alguém que sabe claramente que não é o que se espera que ele seja. Você tem essa consciência? Eu não sou o que se espera de mim. Eu não sou o que se espera que eu seja. Mas anela ser, almeja com toda a vontade de ser e aplica toda a sua energia para atingir essa meta. Que essa seja, irmãos, a nossa ambição, porque essa era a ambição
do grande apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar só o corinho do Mais de Cristo? Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Seria mais do bondoso Salvador, né? Mas a gente está cantando para ele. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. E assim, ó Pai, que possamos ter do Senhor essa capacidade que nós não temos de andar, de prosseguir, de desejar, Senhor Deus, esses alvos tão maravilhosos, Senhor Deus, tão altos quanto o apóstolo Paulo desejava, Senhor Deus. Queremos prender pessoas para o Senhor, porque fomos presos. Queremos, Senhor Deus, ser mais parecidos com o Senhor. E queremos, Senhor Deus, ter mais intimidade, mais conhecimento de Ti mesmo, Senhor Deus. Que esses sejam, Senhor Deus, os alvos mais elevados que nós possamos perseguir aqui nesta vida, Senhor Deus. E eu sei que se nós desejarmos isso, um dia seremos plenamente satisfeitos. Glória seja dada a Ti, no nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus nos abençoe.